Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Isso. E Deus é abençoador e abençoador em extremo. Onde está o segredo de receber bênçãos de Deus? Bom, a palavra de Deus ensina tudo, fala tudo o que nós precisamos para esta vida como para a vida eterna. E nós estamos nestes dias uma passagem bíblica em que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre duas casas idênticas. São duas pessoas. Sendo que uma, ela é construída sobre a rocha e a outra foi construída sobre a areia. Que comparativo é esse? Que paralelo é esse que Jesus está fazendo? Então hoje nós vamos continuar com essa parte que é muito linda, nos ensina muito, muito, tremendamente, e com certeza ricas bênçãos virão daí. Vamos iniciar, como sempre, com uma oração de agradecimento a Deus. É muito importante que sejamos agradecidos, apresentando a Deus no nosso coração, né, a sinceridade, a gratidão, porque imagina só o Calvário. Eita, Jesus, sendo Deus, se fez homem e como homem ele vai à cruz. Ele hoje não está preso na cruz, ele esteve. Mas ao terceiro dia da sua morte, ele ressuscitou. E aí, ele vive para sempre. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, entrando em Tua presença para orar e primeiramente para agradecer, reconhecendo, Senhor, a Tua grandeza, a Tua soberania, mas o Teu imenso amor. Pai, que Jesus veio a este mundo, se ofereceu na cruz, como homem pagou o preço dos nossos pecados, sofreu as nossas dores, carregou sobre si as nossas doenças, as nossas maldições. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração. Senhor, nós damos graças porque desde o ar que se respira, a própria vida, Pai, quando não há compreensão pela Tua palavra, pois é nela que o Senhor nos dá, que o Senhor pôs e nos dá todos os ensinamentos de que precisamos, Pai, para um conhecimento, para uma vida plena, para que possamos Te agradar, para desfrutarmos dos Teus cuidados. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Obrigado, Senhor. Senhor, Te agradecemos. Agradecemos pelo dom da vida, pelos Teus cuidados, pelas provisões. Senhor, agradecemos porque os Teus olhos estão sobre a terra. E o Senhor diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mas sabemos que o Senhor não arromba, não invade a vida de ninguém. O Senhor deu liberdade total e dá o direito da livre escolha. Mas o Senhor chega e orienta e diz, escolhe a vida, escolhe a bênção. Pai, nós estamos aqui primeiramente para render graças, mas também para pedir que o Senhor opere, Pai. Que o Senhor encontre a porta de cada coração aberto. Essa porta, Pai, que ninguém pode, o Senhor não arromba, o Senhor espera que o coração se abra, para que o Senhor entre e possa então fazer o que o Senhor diz. Realizar a grande ceia, trazer paz ao coração, alegria de viver a Tua bênção. Nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigada. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Então, nós estamos numa passagem bíblica
palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o entendimento que ele passou está registrado, mas que ajuda tremendamente na compreensão do que é a nossa vida. Bom, então ele fala de duas casas idênticas, que são duas pessoas que escutam a sua palavra. Entretanto, só uma é que põe em prática. Vamos então. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, iniciando no versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora vem a outra casa. Então, esta primeira casa, ela foi construída sobre a rocha. Mas que rocha é essa? A rocha é Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne, é o verbo. Atente para isso. É a pessoa que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Talvez alguém me pergunte, mas que palavra? Queridos, o Senhor Deus, Ele fala sobre tudo. Deus, como Pai, quer guiar, dirigir a vida de cada filho. Ele sabe do estilo de vida de cada um. Mas Ele quer ser ouvido. Ele quer que nós o escutemos. Então vamos atentar bem. Porque às vezes nós achamos que estamos fazendo o que agrada a Deus, o que é certo. A pessoa normalmente que faz o que é certo, não estou certo, não estou errando em nada. Mas quando começamos a ouvir a palavra de Deus, a ter o entendimento, a visão da vida muda. Isso não só numa área, num sentido, mas em vários, ou até em todos os aspectos. Por exemplo, às vezes a pessoa ela é até perseguida pelo fracasso e ela tem maior dificuldade de se levantar. Luta, levanta um pouquinho, é uma queda. Luta, se esforça ao máximo, 2 passos, 3 para frente, 5 atrás. Claro que existe uma corrente forte contra essa pessoa, mas ela não vê, porque a coisa é espiritual. Existem forças espirituais malignas que atuam demais. Aí quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você vai entendendo. Mas não só o entendimento, isso te dá também a capacidade de agir. Às vezes a pessoa ela reza, faz rezas e faz e não muda nada. Procura na Bíblia, você vai ver. Você vai ver Jesus ensinando a oração, o diálogo com Deus, a tomada de posição como filho, filha de Deus. Então, a grande realidade, uma pessoa que vive dizendo assim, as coisas não dão certo na minha vida, ela não está construindo a sua casa sobre a rocha. Ainda que pareça essa realidade, mas se buscar a Deus, Ele muda a realidade dessa história. Então ele diz, aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o que ouve e pratica. Queridos, muitas vezes os conceitos humanos vão contra a palavra de Deus, os conselhos do próprio Deus. Posicionamento. Quando nós entendemos que o poder de Deus está à nossa disposição e nós devemos usar esse poder, então nós não podemos ser passivos diante da agressividade maligna, de espíritos malignos,
de pressões. Claro que se o diabo puder, se ele pudesse, destruiria a raça humana. Ele odeia Deus. Há pessoas que não acreditam nisso, mas a Bíblia fala com toda clareza. Então vamos lá. Então, a casa construída sobre a rocha. O pessoal ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Citamos vários exemplos, trouxemos aqui durante esta semana vários exemplos de pôr a palavra de Deus em prática. E tudo começa assim lá dentro. Para uma pessoa que é negativa ou muito negativa, vai ser difícil ela sair do sofrimento, dos problemas, porque até pela forma de pensar e normalmente até de falar. Dificilmente uma pessoa negativa, não é? Ela tem afirmativas positivas. Não tem, porque o negativo está dentro. Pessoas doentes iam até Jesus. E diz a palavra de Deus que ele as curava. Mas se nós observarmos bem, nós vamos ver que antes de Jesus curar, ele dava ensinamentos. Você vê, por exemplo, quando ele diz no Evangelho de Mateus, nós estamos em Mateus, mas lá no capítulo 11, estamos pertinho, estamos aqui no 8, lá no capítulo 11, no versículo de número, ele diz aqui no versículo de número 28, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Bom, então se eu descubro que Jesus Cristo não está preso na cruz porque ele ressuscitou, essa é a realidade. Não vamos seguir figuras, não vamos seguir tradições, vamos seguir a palavra de Deus. Vinde a mim. Jesus, a palavra de Deus está dizendo, vem a mim. Vem a palavra. Vem ouvir. Todos os que estáis cansados. Você está cansada e oprimida. Cansada de lutar e não muda nada. Oprimida porque não consegue sair daquela situação. As adversidades são mais do que os tempos de favorecimento. Então, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas como é que isso pode acontecer? Um estalar de dedos, um milagre? Milagre Jesus sabe fazer. Mas nós temos outros ensinamentos que vão de encontro a essa liberdade. Então, a forma de crer, a forma de pensar. Ora, se eu creio na palavra de Deus, certamente eu ouvi, eu meditei, coloquei dentro de mim, então eu vou agir conforme o Senhor Deus fala. Então ele diz aqui, voltando, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, estamos revendo, não é? E assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, ela não caiu. Ela não caiu. Existem forças malignas que são pagas e existem outras não pagas, que até perseguem, vamos dizer assim, já vem dentro da árvore genealógica, e aí, para atacar mesmo, para derrubar, para o sofrimento, até para matar. Morrer todo ser humano um dia vai, não é? Mas não precisa ser de uma desgraça, porque se Deus deu o dom da vida, ele sabe muito bem como recolher. Então ele diz, e a casa não caiu, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Sobre a rocha. Que coisa tremenda. Então é a pessoa que ouve e põe em prática. Sim. Um exemplo disso, Deus diz assim, ei, tira a tristeza do seu coração. Aí você diz, não posso. Não posso porque a minha vida me impôs isso. Pode.
Pode, porque o Espírito Santo te dá alegria. Porque Jesus te mostra um novo caminho. Começa a crer. Mas eu preciso ouvir. Aqui a palavra, aquele que ouve estas minhas palavras, não é apenas este pedacinho. Eu vou ouvir o que Deus tem para mim. Eu vou ouvir o que Jesus fez por mim. O que eu devo fazer para agradá-lo. Deus não pede nada demais, queridos. Agora vamos a uma realidade. Domingo é o dia do Senhor. É dia de ação de graças. É um dia muito importante, porque é o primeiro dia da semana, para abrir uma semana na presença de Deus. E se ouve a palavra de Deus. As palavras de Deus, elas têm o poder em si mesmas. Ou seja, o poder de Deus opera na sua palavra. Às vezes a pessoa está tão oprimida, até mesmo enfermidades, queridos, isso vai depender de fé. Não é um estalar de dedos, é fé. É lá dentro do coração. Você conhece, nós já falamos várias vezes sobre isso, mas é claro, nunca é demais. Uma mulher, a Bíblia fala de uma mulher hemorrágica num tempo, ciência médica super arcaica, obviamente, já havia, existia. Pode-se dizer com certeza absoluta que até com grandes resultados para o tempo, mas ela não obteve sucesso. A palavra de Deus diz que ela padeceu muito com muitos médicos, muitos, não foram poucos. E ela gastou e perdeu tudo que ela tinha. Mas quando alguém falou de Jesus, Jesus vivo, não preso na cruz, ele não está preso. Ele ainda nem tinha ido à cruz, na verdade. Quando alguém falou do poder de Jesus para ela logo propôs dentro de si que ela iria até ele. Pode imaginar 12 anos de hemorragia? Pode imaginar o estado dessa criatura? Pois é. E ela propôs no coração que se ela tão somente tocasse a orla do manto dele, ela ficaria curada. Foi um propósito que ela fez dentro de si, dentro do coração. Que literalmente ecoou no céu. E ela foi. E quando ela tocou, Jesus na hora sentiu que saiu dele um poder. Tanto que ele perguntou, quem me tocou, quem me tocou? Até os apóstolos disseram, Senhor, a multidão está te apertando, te oprimindo, te jogando de um lado para o outro, só pergunta quem me tocou. Ele disse, alguém me tocou. Ou seja, alguém deu um toque de fé. Alguém deu um toque da certeza que ia receber uma bênção. Então, queridos, construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia é uma escolha de ouvir e atender a Deus ou não. Porque a outra casa é terrível. E aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Muita gente boa zomba dos cristãos, zomba da Bíblia. Estamos num tempo aí tenebroso de grandes zombarias, é lamentável. Mas a realidade é o que está escrito. Vamos à outra parte e temos ainda coisas maravilhosas da parte de Deus e creia. O Espírito de Deus está aí contigo. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. E estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Graça sobre Graça vai ao ar pela Rádio Metropolitana aqui do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Palavra de Deus, palavra viva, né? Poder de Deus operando.
cremos. Jesus disse, olha, onde vocês estiverem reunidos, falou com os discípulos, não é? E discípulo gera discípulo, e assim vem vindo a esses mais de 2000 anos que Jesus nasceu neste mundo. Mas lembrando, ele era Deus, tomou a forma de homem e se ofereceu em sacrifício em favor de cada ser humano. É difícil? Não, queridos, é o coração aberto, está tudo nas Escrituras Sagradas. Há pessoas que dizem, mas eu não consigo crer. Sabe por quê, queridos? O coração. Essa porta é aberta por dentro. Jesus não arromba. Ore comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de fé, neste momento de oração, reconhecendo que o Senhor é Deus, o Deus que é Espírito, que criou todas as coisas visíveis, as coisas invisíveis, o Senhor que é soberano, acima de tudo, de todos. Pai Celestial, nós agradecemos. É um privilégio, uma honra ter o Senhor na nossa vida, pois como o Senhor diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Senhor nosso Deus, neste momento nós unimos a nossa fé para que o Teu Santo Espírito venha. Senhor, se alguém não tem crido, o Senhor até perdoa, mas o Senhor é misericordioso em extremo. O Senhor enxuga as lágrimas, o Senhor dá conforto ao coração e o Senhor é poderoso para abrir portas as quais jamais alguém pôde abrir. Vem agora, tome a Tua direção. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, mas pedimos a Tua ajuda e o Teu socorro para quem está sofrendo. Senhor, o Senhor é poderoso para abrir os caminhos, curar os enfermos. Toca agora. Vem, toma, Senhor, aos Teus cuidados. Como o Senhor mesmo diz, lança o Teu cuidado sobre o Senhor. Ele vai te sustentar. Toma em Tuas mãos. Senhor, tome pela Tua mão poderosa, para que cessem, Senhor, as quedas. Ajuda, Pai. Quando o coração crê, é tão simples como o Senhor diz, a luz se manifesta até no meio das trevas, e as trevas se dissipam. Vem com a Tua luz, vem com o Teu cuidado, vem com o Teu imenso amor, vem com a Tua bênção. Nosso Deus é o nosso pedido. Pai querido, Pai Celestial, o Senhor é quem dá o alívio, o refrigério. O Senhor traz o sono de paz. O Senhor é Deus. Pai Celestial, nós pedimos a Tua bênção sobre cada um. E desde agora agradecemos, porque tudo pertence ao Senhor. Nosso Deus, muito obrigada. Graças te damos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então chegamos ao final de mais um programa. Para quem nos ouve pela Rádio Metropolitana do Rio, né? Você que nos ouve é de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. E quem participa pelas redes sociais, cada um no seu momento, né? Claro, Deus abençoe você também, rica e abundantemente. Muita paz no seu coração. Que este ano seja um ano de bênçãos, seja um ano de luz, um ano de vitória. O Senhor é contigo. Jesus não está morto. Ele venceu a morte. O meu abraço, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.